E aí, pessoal, beleza? Espero que você tenha visto a aula 15, a aula de desenho de força, que você tenha feito a tarefa, que tenha dado tudo certo. Então, a gente precisa seguir o nosso estudo e nessa aula a gente vai falar sobre força resultante, beleza? Então, vamos começar lá a discutir a ideia de uma força resultante. O que é força resultante? Eu gosto de chamar que força resultante de uma força fictícia. Olha, senhor, então ela não existe, não precisa estudar mais. Não, na verdade, ela não é uma força no sentido que a gente viu na aula anterior, que é uma interação entre dois objetos, tá? Ela é uma força que, na verdade, ela é a soma de um conjunto de forças. Então, a gente vai ter três forças no objeto, a gente vai tirar as três e vai colocar uma força só, cujo efeito é o mesmo das três. Essa é a força resultante. Por que a gente não diz que ela é uma força, fala que ela é uma força fictícia? Porque não tem um objeto só que exerceu essa força. Na verdade, é a ação de vários, tá? Então, ela produz o mesmo efeito que todas juntas, mas ela não foi exercida por nenhum corpo, foi exercida por vários ao mesmo tempo. Legal? Como é que a gente obtém essa força? A gente faz a soma de vetores, a soma vetorial de todas as forças do sistema. Essa aula, então, ela está aqui mais para a gente recordar a soma de vetores, tá? Mais para a gente lembrar como é que a gente faz a soma de vetores, do que para a gente discutir a parte da dinâmica em si. Como força é uma grandeza vetorial, eu preciso dessa ferramenta vetorial para a gente poder resolver as questões. Algumas são fáceis, outras são mais ou menos, então vamos seguir a nossa aula para você perceber. Somando vetores. Quando os vetores têm a mesma direção e sentido, por exemplo, eles estão assim, ó, a soma é muito fácil. Vetores que apontam para o mesmo lado, o resultado desses vetores, e eu estou colocando força já nos dois, porque a gente está discutindo resultante, tá? A força deles, resultante, vai ser a soma das intensidades de cada força, ok? A resultante, quando os vetores apontam para o mesmo lado, é a soma das intensidades. Como um vale 5 e o outro vale 12, e os dois são horizontais para a direita, o resultante vai ser 5 mais 12. 5 mais 12, 17. Lembra? Resultante é uma força fictícia, mas é uma força, uma grandeza vetorial. Então eu tenho que desenhar. Se eu somo dois vetores para a direita, meu resultante vai ser para a direita. Tá? Ele é grandão para a direita, resultante 17. Fácil, né? Então, vetores com a mesma direção e sentido, eu somo as intensidades. Beleza? Esse aqui ó, é o maior valor que eu poderia obter quando eu somo um vetor de 5 e um de 12. Vetores com a mesma direção e sentido dão o maior resultante possível. Segundo caso, vetores com a mesma direção, porém com sentidos opostos. Vamos lembrar, lá um tempão atrás a gente conversou sobre isso. A direção é o que dá a reta, sentido é a seta. Então, por exemplo, eu vou ter os vetores ainda horizontais, direção é horizontal, e os sentidos opostos, um para a direita e outro para a esquerda, né? F1 para a esquerda, F2 para a direita. Vetores com sentidos opostos, como é que eu acho o resultante dos dois? Eu subtraio as suas intensidades. Vetor não vai ter resultado negativo, então sempre que a gente tem vetores opostos, a gente vai fazer maior menos menor, tá? Maior intensidade menos a menor. Então o resultante aqui vai ser F2 menos F1, porque a gente não vai deixar uma resposta negativa nunca. Ô professor, mas e se o F1 fosse maior? Aí eu faria F1 menos F2, tá? Então, soma de vetores, perdão, cálculo de resultante para vetores opostos, maior intensidade menos a menor. 12 menos 5. 12 menos 5 vai dar 7. Vai para onde que esse 7 vai apontar? Para a direita, tá? Vai apontar para a direita. Sobra 7 para a direita. Vamos lembrar, vetor é o nosso transportador, é o cara que te conduz. Se um me leva 5 para a direita e o outro 12 para a direita, óbvio, eu vou parar 17 para a direita. Um me leva 5 para a esquerda e o outro 12 para a direita, eu paro 7 para a direita. Então essas duas aqui são bem fáceis, não tem acho que segredo nenhum, a gente consegue resolver. O nosso terceiro caso já é um pouquinho mais sofisticado. Tá? O primeiro e o segundo caso vão ser muito comuns para a gente, tá? Esse caso é quando os nossos vetores são perpendiculares entre si. E aí eu vou ter dois tipos de desenho. Esse aqui, ó, quando eles estão encadeados, tá? Quando eu tenho a extremidade de um vetor, a ponta de um vetor, na origem, beleza? No rabo do outro. Extremidade de um na origem do outro. Quando isso acontece, tá? Extremidade com origem, ponta de um no rabo do outro, a gente usa uma regra chamada de regra da poligonal. O que é polígono? É uma figura geométrica. Então eu vou lá e fecho a figura. O meu vetor que fecha a figura, ele tem origem com origem, extremidade com extremidade. Vamos entender? Ó? Eu te pego, trago 12 para a direita e 5 para cima. É como se eu fosse nessa direção e sentido aqui, ó, daqui para lá. Esse é o meu resultante. Tá? Então, ponta de um no rabo do outro, eu fecho a figura. O nosso resultante sempre tem que ter
ponta com ponta, rabo com rabo, origem com origem, extremidade com extremidade. Legal? Outra possibilidade que eu teria de ter os vetores perpendiculares seria assim, ó, tá? Origem com origem. Tá? Os dois estão partindo da mesma posição. Também são vetores de 5 e 12, também são perpendiculares entre si, mas eles estão origem e origem. Quando isso acontece, a gente usa a chamada regra do paralelogramo. Eu poderia puxar o cara para cá e fazer o desenho igual aquele, tá? Mas quando está assim, eu posso fazer simplesmente a regra do paralelogramo. Eu puxo uma linha paralela a um vetor, puxo linha paralela a outro vetor, beleza? E o meu resultante sai na diagonal do paralelogramo. Olha ali. Esses dois vetores aqui, ó, eles são idênticos nesse caso, tá? Eles são iguaizinhos, não muda nada. Vetor perpendicular entre si, tanto faz se é assim ou se é assim, dá sempre a mesma resposta. Um leva 12 para a direita, o outro 5 para cima, vai dar sempre igual. Legal? Como que a gente acha esses valores aqui? Você tem que só guardar isso, né? O método, ó. Aqui método da poligonal, ponta de um no rabo do outro, fecha a figura. Aqui método do paralelogramo, quando é origem com origem, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço para somar? Eu faço um Pitágoras. Eu tenho um triângulo retângulo formado aqui. Tá nítido pra gente ver, né? Os catetos F1 e F2. Esse ângulo é de 90 graus. Apesar de eu não ter marcado na figura, ele é de 90. Eu comecei dizendo isso. Então, o nosso resultante é a hipotenusa. Ou, nesse caso, eu tenho um retângulo. O retângulo tem dois triângulos retângulos, né? Tá? Um triângulo retângulo aqui e outro aqui. Esse lado é 12, esse lado é 5. Então, eu faço um Pitágoras também. R quadrado é F1 quadrado mais F2 ao quadrado. Então, 5 quadrado mais 12 ao quadrado. 25 mais 144. 169. Raiz de 169, 13. Tá, esse cara é um cara bem manjado. Então, nosso resultante vale 13. Quando a gente fala de vetores perpendiculares, tanto faz se está desse jeito ou se está desse jeito. A gente faz o cálculo da mesma forma. Ah, professor, então tanto faz como eu desenho? Não. Cuidado que pode ser que na tarefa você tenha mais de um cálculo desses aqui para fazer e desenhar errado vai te fazer errar a figura. Então eu faço diagonal quando é rabo com rabo, origem com origem, fecho a figura quando é ponta de um no rabo do outro, beleza? Bacana. Vamos então para o nosso quarto caso agora. Esse quarto caso, você vai perceber que eu nem coloquei valores no F1 e no F2, porque ele é um pouco mais trabalhoso para a gente fazer e ele aparece em menor quantidade. Então, se aparecer na sua tarefa, beleza. Se não aparecer, também, sem crise, pode ser que a gente precise usar isso em outro momento. Então, eu tenho vetores formando um ângulo θ. Da mesma forma que aquele, eu vou ter duas possibilidades. Ponta de um no rabo do outro, tá? Se você olhar para esse cara aqui, ó, ele é o mesmo caso que aquele, só que eu entortei o F1 para cá, tá? Então, aquele F1 que ora estava apontando para a direita, ora para a esquerda, agora ele está um pouco mais inclinado. E aí o ângulo θ está aqui no meio. Quando eu tenho ponta de um no rabo do outro, extremidade de um na origem do outro, a gente acha o resultante pela regra da poligonal. Eu vou lá e fecho a figura. Beleza? Então, olha aqui, ó. F2, F1 e o R. Eu tenho um triângulo cujo ângulo de frente para o R eu sei que vale θ. Quando isso acontece, eu posso usar a lei dos cossenos, do jeito que você vê na matemática. Tá? R ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do θ que está aqui. Eu não sei se você já viu isso esse ano, se ainda não viu, mas é a lei dos cossenos que você tem na matemática. A gente não tem exemplo disso em aula. Se tiver na tarefa a gente faz, senão a gente faz no Hangouts ao vivo, tá? É legal que a gente saiba, então, fazer essa conta. Poucos casos vão aparecer dessa forma, mas é legal que a gente conheça. Entretanto, ó, toma um cuidado. Por exemplo, no cursinho eu não dou essa frente, mas no plantão de dúvidas é comum o pessoal ter dúvida de vetores e aparecer perguntando isso. E aí então tem uma aula, e eu tenho certeza que o professor do cursinho fala isso também, de plantão, que eu falo, ó, é deste jeito e é deste outro. Se a gente não perceber, a gente erra. Quando tá a ponta de um no rabo do outro, você fecha a figura e aqui vai ser menos. Eu peguei aquele F1 que estava aqui, ó, tá? Origem com origem, e também entortei com o ângulo θ. Só que o θ está para o outro lado agora. O resultado destes dois já não vai ser mais igual a desses dois aqui. Só quando é 90 graus que isso dá certo, tá? Tem um motivo, se você quiser, depois eu te falo. Aqui, ó, estes dois caras. Como é que eu faço para desenhar o resultante? Paralelogramo. Então, traça um paralelo, traça outro paralelo. Onde o resultante está?
na diagonal. Repara que esse cara não tem nada a ver com esse, ó. É diferente. Se o desenho é diferente, tá? E olha que eu tentei respeitar os tamanhos dos vetores. Se o desenho é diferente, lógico que o jeito de calcular vai ser diferente. Então, este cara aqui, ó, o r ao quadrado vai ser f1 quadrado mais f2 ao quadrado, mais 2 vezes f1 vezes f2 vezes o cosseno de θ. Eu não vou falar para você hoje, neste momento, pelo menos nessa aula gravada, do porquê que aqui é mais. Se você tiver curiosidade de ver isso, eu te conto na aula ao vivo, tá? Que a gente investe um tempo em coisas diferentes, eu posso te falar. O fato é que fechei triângulo, eu uso sinal de menos. Tracei diagonal, eu uso o sinal de mais. Por que que aqui, ó, nos dois casos a gente faz Pitágoras? Só vou dar esse spoiler leve aqui. Porque o Pitágoras é um caso particular desses caras aqui, ó. É um caso particular desses dois em que o θ valeria 90 graus. Só que é interessante, cosseno de 90 vale quanto? Zero. Então, se o ângulo aqui fosse 90, cosseno de 90 é zero. Essa segunda parte que é negativa, ó, dá zero. Fica R1, R igual a F1 quadrado mais F2 quadrado, isso aqui dá zero. E aqui? Ué, também seria 90. Mais zero não muda nada. Então, particularmente o Pitágoras é um caso em que o θ é 90 e aí tanto faz para ele se eu fecho a diagonal ou se eu faço paralelogramo. Eu calculo do mesmo jeito. Entretanto, para qualquer outro ângulo que não seja 90, toma cuidado. Se estiver fechando o triângulo, menos 2 vezes F1, F2, cosseno de θ. Se estiver na diagonal, positivo. Beleza? Os exercícios de aula são bem menos complexos do que esse quarto caso. Então dá uma olhada aqui, ó. Lá no seu caderno 3, página 648, ele vai dizer pra gente que tem um dinamômetro. O dinamômetro é o aparelho que mede força. E aí ele vai ter duas forças aplicadas nesse dinamômetro. Uma de 8, uma de 6, né? F de 6 e G de 8. O que o dinamômetro vai medir? A resultante das duas, a soma vetorial das duas. E ele pede pra gente fazer isso aqui então. Determine a indicação do dinamômetro, né? Fala de novo, o dinamômetro é o aparelho que mede força. Se tem mais de uma atuando nele, ele mede a resultante. No caso de θ, igual a zero. Gente, super fácil. Se o θ é zero, é porque os dois vetores apontam para o mesmo lado, tá? θ zero, ó, vai diminuindo esse ângulo até ser zero, os dois vetores vão apontar para o mesmo lado, tá? Vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a resultante é a soma dos dois. Primeiro vetor vale 6, segundo vale 8. A gente vai somar os valores, 6 mais 8, 14. Esse 14 é o máximo que a gente pode ter de soma. O máximo resultante que eu posso ter. Vetores com mesma direção e sentido, que é a mesma coisa que eu dizer para você, que o ângulo entre eles é zero, tá? Vão produzir para a gente a resultante de maior valor possível. A resultante vai ser 14, ok? Vamos lá. Letra B. Determine a indicação do dinamômetro no caso de θ igual a 90. Tanto faz para a gente se o ângulo tiver com ponta de um no rabo do outro, ou se tiver origem com origem, rabo com rabo. Nos dois casos, a gente vai aplicar Pitágoras. Só mudaria o desenho, tá? Mas a gente não está desenhando, ele quer saber só a indicação, ele quer saber só a intensidade. Então, a gente aplica o Pitágoras. R quadrado vai ser igual a F ao quadrado mais G ao quadrado. R ao quadrado, então, vai ser 8 quadrado mais 6 quadrado. 36 mais 64. R quadrado dá 100. R raiz de 100, que é 10. Beleza? Ué, então, cuidado, né? A soma de dois vetores, ela pode dar qualquer resultado entre 14, que é o máximo, então abaixo de 14, até o resultado mínimo que a gente vai achar no item C. Repara no exemplo que eu dei anteriormente, lá que eu tinha um vetor de 5 e outro de 12, e a resposta foi 17, foi 7, foi 13, depende do ajuste que eu tenho entre os vetores, tá? Então a soma de dois vetores só vai ser a soma dos seus resultados quando eles apontam para o mesmo lado. Letra C. Determine o intervalo de valores indicados pelo dinamômetro se θ variar entre 0 e 180. Bom, para 0 a gente já fez o cálculo. Quando o ângulo é 0, o resultante é máximo, que é 14. Então eu vou calcular para 180. O que é 180, gente? É um vetor para um lado, outro para o outro. Tá? A ponta de um vetor aponta para um lado e a ponta do outro aponta para o outro. Vetores opostos formam o ângulo de 180. Vetores que formam o ângulo de 180, que são opostos, resultante é a subtração dos seus valores. Sempre o maior menos o menor. Então, o resultante vai ser 8 menos 6. O resultante vai ser 2.
Esses dois vetores aqui, ó, de 6 e de 8, então eles podem ter como resultado 2, tá? A resultante deles pode ser de 2 até 14. De 2 até 14. Olha o 10 aqui, ó. 10 é entre 2 e 14. Depende do que? Do ângulo entre eles. Esses dois vetores juntos não podem dar 15. Eles não podem dar 0. Mas de 2 até 14 eu posso ter qualquer coisa. Então eu poderia escrever para você, ó, o resultante dos vetores está no intervalo entre 2 e 14. Ou posso escrever matematicamente, ó. 2 newtons é menor ou igual a R, que é menor ou igual a 14. Ué, então a resultante está entre 2 e 14. Beleza? Tá? Vamos ver então um pouquinho mais de teoria. Os 4 casos que a gente viu ali, você vai perceber que vai ter muita situação de vetor para o mesmo lado, vetor para sentidos opostos, perpendiculares e alguns casos em que o ângulo é θ. Porém, tem umas situações em que os vetores eles estão desenhados no papel quadriculado. E aí o cara te dá uma escala para isso aqui. O cara fala que é 1, por exemplo, de cada lado aqui, ou alguma coisa que o valha. Quando eles estão em papel quadriculado, desse jeito, como é que a gente faz para resolver? A gente usa a regra da poligonal. O que é poligonal? Ponta de um vetor no rabo do outro e o último eu vou fechar a figura. Tá? Então, por exemplo, eu vou deslocar o vetor B. Eu vou copiar ele ali. Ó. O B tinha 4 unidades para a direita. Então, eu vou pegar e vou copiar o B e vou colocar na ponta do A. Ok? Se eu quisesse saber a soma de A com B, eu tinha que vir aqui e fechar a figura e achar o resultante. Só que aqui eu estou interessado em saber a soma de A, B, C. Tá? Então, eu vou pegar o C e vou colocar aqui. Então, eu vou copiar o C naquela posição. Ó. Pum. Copiei o vetor C, 4 unidades para baixo. 1, 2, 3, 4. Então, A, B e C. Lembra, vetor é transportador. A soma do A, do B e do C produz o mesmo efeito que se eu tivesse vindo direto aqui, ó, deste ponto para esse. O efeito seria igual. Se você te lembrar lá de deslocamento vetorial, você vai lembrar dessa ideia. Ué, então meu resultante está aqui, ó. Tá? O resultante vai aparecer nessa posição. Como é que eu acho esse resultante? Bom, por este quadrilátero vai ser difícil, porque ele é um quadrilátero irregular, não é notável, é um quadrilátero esquisito. Como é que eu posso achar esse cara? Quando está no papel quadriculado, esse R ou ele vai cair em cima dos eixos, e aí é fácil, é só contar, ou eu posso achar um triângulo retângulo. Ó. Olha o triângulozinho que eu fechei aqui. Concorda comigo que esse R é a hipotenusa desse triângulozinho, e ele também era um dos lados do nosso quadrilátero? Ué, sendo a hipotenusa desse triângulozinho, e triângulo retângulo eu tenho Pitágoras para aplicar, eu posso resolver por Pitágoras. Ó. R ao quadrado vai ser 1 quadrado mais 7 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado é 49, meu R ao quadrado é 50. Então, R vai ser raiz de 50. Pessoal, raiz de 50, 50 é 2 vezes 25, raiz de 25 é 5, né? Então, R vai dar 5 raiz de 2. Tá? É uma forma que eu tenho para resolver quando a gente fala de quadriculado. Copia, então, os vetores, encadeando, tá? A ponta de um no rabo do outro. Lembra, o resultante, que é o nosso último, porque eu estou fazendo um polígono, é rabo com rabo, ponta com ponta. Se ele sair inclinado, eu busco no próprio quadriculado um triângulo retângulo para resolver. Legal? Então, exercício 2 da sua aula. Ele te dá esses 3 vetores e pede para a gente calcular a intensidade do resultante dos 3. O que eu vou fazer, então? Colocar a ponta de um no rabo do outro. Tanto faz a ordem. Repara que se eu pegar aqui, ó, deixar o F1 onde está, colocar o F2 aqui e depois copiar o F3, ele vai cair fora da figura. Tá? Vai cair fora. Então eu vou fazer numa ordem diferente, que caiba na figura. Eu vou copiar o F2 na ponta do F3 e depois o F1 na ponta do F2. Tanto faz a ordem, desde que caiba na minha figura. Então olha aqui, ó. Eu tinha 2 para a esquerda, sem mexer na inclinação, sem mexer no tamanho, eu peguei aquele cara e copiei aqui na frente, ó. Ponta de um no rabo do outro. Beleza? Origem de um na extremidade do outro. Vai lá. Esse cara aqui tem 2 diagonais. Então, a partir dessa ponta, eu vou desenhar um vetor de 2 diagonais. Como se eu copiasse ele para cá. Olha aí. Estes 3 caras, então, ó, são os 3 vetores encadeados. Quem que é o resultante? É o cara que sai daqui e me levaria direto para lá. Se um vetor me transporta para cá, o outro para cá e o outro para cá, o efeito desses 3 caras juntos é o mesmo desse aqui, ó.
que é o cara que me levaria direto desta posição até aquela. Esse é o meu R. Para a gente achar esse R usando essa figura, seria muito difícil. A gente tem aqui uma figura côncava, né? Ó, tá? Um triângulo aqui, outro triângulo aqui, todo bagunçado, né? Não é fácil fazer isso, não. Entretanto, olha ali, ó. A partir do R, se eu puxo um pedaço para cá e outro para cá, eu tenho um triângulo retângulo. Esse R, ele tanto é lado, tá? Somado desses dois triângulos que a gente tinha feito, quanto ele é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, busca no seu desenho um triângulo retângulo que seja mais fácil de você calcular. Esse triângulo aí, por exemplo, ó, tem 3 quadradinhos aqui, cada quadradinho vale 10 newtons, então são 30. Tem 4 aqui, cada quadradinho vale 10, são 40. A gente formou um triângulo de 30, 40, 50. Tá? Formou um triângulo fácil aí, ó. Tá? Então, r quadrado, 30 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, 900 mais 1.600 dá 2.500. Nosso R dá 50, alternativa C. Pessoal, vetor sempre tem um detalhezinho, sempre tem uma coisinha. Recomendo que você faça a tarefa e, tendo dúvida, me procure para a gente poder solucionar. Beleza? Juízo, gente, bons estudos.